Louvado seja teu nome, Senhor. Nós te adoramos, nós bendizemos o teu nome com alegria no nosso coração, porque estamos adorando o Filho do Deus vivo. Hebreus capítulo 2, todos acharam? Se não acharam, eu acho que tem até no telão ali, versículo 1 em diante, diz assim: por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Vamos fazer essa pergunta, vamos ler juntos. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? A qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuição do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Vá comigo mais adiante um pouquinho, no capítulo 7, lá no versículo de número 25. Capítulo 7, 25 diz assim: por isso também pode salvar totalmente, diga comigo, totalmente, os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por nós. Querido Deus, peço mais uma vez a intervenção dos céus nessa casa. Casa que não é minha, casa do Senhor. Peço mais uma vez a ajuda do Espírito Santo, que já é presente no nosso meio, não tenho dúvida nenhuma, mas que nessa noite a minha mente, o meu coração, juntamente com meus irmãos e irmãs, sejam totalmente tomados pela ação divina, para que esta palavra, que nesta noite é profética, possa chegar com clareza a cada um de nós. É o que eu lhe peço e também já agradecido estou, em nome de Jesus. Amém. E amém. Podem sentar, queridos. Voltando lá no capítulo número 2, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Eu quero nesta noite falar da grande salvação. É linda essa expressão do autor da Epístola aos Hebreus, que para ele a obra da redenção, ela é a maior realização de Deus na terra. Às vezes, irmãos, encontramos alguns ministérios, algumas igrejas que colocam muita ênfase nos milagres, nos grandes feitos. Eu não tenho dúvida que Deus faz milagres. Você crê? Amém. Creio na ação poderosa de Deus fazendo milagres, sempre fez. Aliás, esse texto disse que ele iniciou essa obra na terra com sinais e prodígios, maravilhas, milagres. Mas a salvação é o maior de todos os milagres. Amém, queridos irmãos? Amém.
a maior obra de Deus feita na terra, na humanidade, na vida daquele que crê, é a sua salvação. E o autor dessa epístola, ele está demonstrando aqui que é possível que alguém possa negligenciar, que alguém possa tornar a obra da salvação, a obra da graça, a obra da redenção, menor que ela é, desprezá-la, abandoná-la, como infelizmente vivemos numa época de muita gente abandonando a sua fé, voltando de novo para trás. E nessa noite, eu quero falar sobre esta grande obra. A salvação, irmãos, oferecida pelo Senhor Jesus, ela é completa. Já notaram que, através da história da igreja, sempre o ser humano acha que ele pode fazer alguma coisa para ser salvo? Acha que ele pode dar uma ajuda a Deus para a sua salvação? Não, a salvação é obra pura da graça. Pela graça sois salvos. Isto não vem de vós, é dom de Deus. É obra gratuita, é feita gratuitamente pela redenção. Por isso a salvação oferecida por meio de Jesus, ela é plena, completa. Onde abundou o pecado, a Bíblia diz que superabundou a graça. Se o pecado tomou conta da raça humana, a graça manifestou-se livre, amorosa, misericordiosa dos céus, para trazer de novo o homem para o convívio do Pai. A salvação, irmãos, para ser completa, ela precisa salvar o homem, não apenas dos seus pecados cometidos, dos atos de transgressão, mas a obra oferecida na cruz por Cristo e o derramamento do seu Santo Espírito no dia do Pentecostes e daí para frente, vivendo essa dispensação maravilhosa do Espírito, a obra é também para levar o homem a ser liberto do poder do pecado. Não apenas do pecado como atos de transgressão, mas do poder do pecado, da escravidão do pecado. Jesus disse: se você me conhecer como verdade, eu tenho poder para te libertar. Então a obra da graça, a salvação, ela é de fato uma obra que nos liberta de todo o poder das trevas. O texto que nós lemos, há esta pergunta feita pelo autor: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Sabe o que isso quer dizer? É que não há outra chance de salvação para aqueles que negligenciam esta. Sabe, André, não tem outro meio. A única obra de redenção para a raça humana é a obra que Cristo fez por nós na cruz e continua fazendo na vida de todo aquele que nele crê. Eu quero nessa noite falar por que essa obra é grande, ou por que a salvação é tão grande. Em primeiro lugar, irmãos, eu quero passear um pouquinho na Bíblia com vocês. Se vocês gostam de marcar, eu gosto de crentes que trazem uma canetinha. Eu ganhei uma do irmão Wagner, que eu gostei. É uma canetinha de marcar, que ela é de gel. Ela não marca de um lado e fica aparecendo do outro lado da folha. Ela não molha. Sabia que tem uma, pastor Daniel, desse jeito, de gel?
Ah, você já deu uma de presente para ele, né, irmão? Ah, bom. E eu uso muito marcar, porque há textos que, irmãos, sempre que eu abro a Bíblia, me leva de novo a olhar lá. Me chama atenção. E nesta noite, em primeiro lugar, eu quero dizer que a salvação oferecida por Cristo, ela é grande, irmãos, pela grandeza daquele que um dia veio a este mundo. Pela grandeza do seu autor. Quem é o autor da salvação? Vai lá no capítulo 12 de Hebreus, versículos 2 e 3, para você ver. Diz assim: olhando firmemente para quem? Na minha Bíblia aparece com A maiúsculo. Na sua aparece? Para o autor, Jesus, né? Para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma, olhando firmemente para quem? Para o autor. A salvação é grande pela grandeza do seu autor. Não foi anjo, não foi nenhum homem, por mais que esse homem fosse santo, foi o próprio Deus que se fez carne e habitou entre nós. Amém, queridos? Amém. Cristo, irmãos, é de fato Deus. No Evangelho de João, capítulo 1, verso 14, diz assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Mas se você ainda está na Epístola aos Hebreus, vem no capítulo 1 para você ver. Olha ali, por que essa obra da salvação é tão grande? Verso 1 de capítulo 1 diz: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias, nos falou através de quem? Pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória e expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. A salvação é grande, queridos. É inexplicável o seu tamanho, porque o autor dela é o próprio Deus. O autor dela é o próprio Deus. Nestes últimos dias, quer dizer, para nós que continuamos fazendo parte, por que ele disse nos últimos dias? Porque quando a Epístola aos Hebreus foi escrita, talvez tenha sido escrita por volta do ano 45, ele estava dizendo que naqueles últimos dias, durante a vida do autor, Deus tinha falado através do seu próprio Filho. Cristo, irmãos, Ele é Deus, mas Ele também é verdadeiro homem. Amém? O que diz João capítulo 1, verso 14? O Verbo se fez o quê? Carne. Ele, hoje de manhã eu estava falando aqui sobre
o maravilhoso anúncio do anjo a Maria, dizendo que ela seria, ou foi, escolhida para ser a mãe do Salvador. Aquele que nasceu no ventre de Maria, aquele que nasceu de Maria, ele era homem, perfeito homem. Ele era alguém que tinha, eu fico imaginando, irmãos, que a infância de Jesus, ela foi como a infância de qualquer criança. Eu fico imaginando Jesus naquela manjedoura, chorando, dizendo para sua mãe: eu estou com fome. Ele recebendo aleitamento, ele crescendo, se tornando ali um adolescente com 12 anos no templo, cheio de toda a sabedoria dos céus, discutindo a respeito da lei de Deus, das coisas do reino de Deus, com doutores da lei, deixando todo mundo boquiaberto. Mas ali estava alguém como nós, alguém que era verdadeiro homem, mas ele era também verdadeiro Deus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Isto é, João começa seu evangelho dizendo: no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era, foi e sempre será Deus. E esse mesmo Verbo agora se faz carne e habita entre os homens. A salvação é grande, irmãos, pela grandeza da sua autoria. O autor da nossa salvação é grande demais. Em segundo lugar, esta salvação é grande, irmãos, pelo alcance. O alcance da grande salvação. Versículo 25, veja bem, volta lá do capítulo 7, versículo 25. Quem continua com a Bíblia aberta em capítulo 7, em Hebreus, versículo 25, diz assim, 7:25, por isso também pode, está falando da pessoa de Jesus, eu não li o contexto inteiro, né? Mas está falando da pessoa de Jesus, por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Preste atenção aqui, olhe para mim. Qual é a palavra mais importante nesse texto? Totalmente. Jesus pode salvar totalmente, André. Não é que, será que pode ou não pode? Pode. Aqui diz que ele pode salvar totalmente alguém que se chega a Deus através da obra, da graça, da redenção. Ele pode salvar. Ele, irmãos, tem poder na sua promessa feita da obra que ele realizaria quando José, em sonho, teve da parte de Deus o enviado anjo do Senhor, apareceu a José num sonho e disse: José, não temas receber Maria, sua esposa, porque o que nela está sendo gerado é obra do céu e não da terra. E o ente querido que vai nascer dela deve se chamar Emanuel. E ele salvará o seu povo dos pecados dele, não nos pecados. Quero que os irmãos entendam que a obra que Jesus fez aqui, veio fazer e faz na vida daquele que crê, não é que ele é salvo, mas continua sendo um escravo do pecado. Ele veio para salvar-nos do pecado.
Amém, amados? Cristo. A obra que ele fez é tremenda. Vai comigo na Epístola aos Romanos. Ali no capítulo 6 de Romanos, versículo número 6, diz assim: sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja o quê? Vamos dizer junto: para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravo. Irmãos, a obra que Jesus veio fazer é grande. Essa salvação é grande, porque ela alcança o homem no mais profundo lamaçal de pecado, na escravidão, e o traz para Deus, e de tal maneira o liberta, faz dele uma pessoa vitoriosa. Efésios capítulo 4, vai para frente um pouquinho na sua Bíblia, em Efésios capítulo número 4, a partir do versículo número 22, diz assim, Efésios 4, 22. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe, segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, provenientes da verdade. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem. Irmãos, a salvação é grande pelo alcance da obra de Cristo. É grande por aquilo que ele pode fazer. O versículo que nós lemos lá em Hebreus capítulo 7 diz que ele pode salvar totalmente. Eu acho linda essa expressão. Ele pode nos salvar totalmente. E em terceiro lugar, queridos, esta salvação é grande porque nem todos que ouvem sobre ela vão ser salvos. Aliás, Jesus disse que muitos são chamados, mas no último dia poucos serão escolhidos. Isto porque a salvação é tão grande que não é para qualquer um. É tão grande que os covardes não herdarão o reino dos céus. A palavra de Deus, Jesus disse, os covardes não herdarão o reino dos céus. E ele disse que muitos começariam e voltariam para trás. Muitos iniciariam uma carreira, mas medindo todas as suas consequências, voltariam para trás. Por ela ser uma obra, irmãos, porque se o homem que um dia foi feito à imagem e semelhança de Deus, se tornou, depois que o pecado entrou na raça humana, tão escravizado pelo pecado, pela carne, pelos prazeres, que abandonar o pecado, abandonar a vida velha, o velho homem, não é para qualquer um. Então a obra da redenção, que é diferente de religião. A religião não precisa de fazer, irmãos, esforço nenhum. A religião não precisa largar nada. Não é verdade? Não precisa largar nada. A religião a gente aprende. A gente faz muita coisa boa da religião, mas salvação é diferente. Então a salvação feita por Cristo é tão grande, porque ela exige, em primeiro lugar, Jesus disse, alguém quer ser salvo?
Jesus não disse, alguém quer milagre? Não. No meio tinha uma multidão de gente que estava ali esperançosa de receber um milagre aquele dia. Jesus disse, se alguém dentre essa multidão quer ser meu seguidor, ser meu discípulo, ser parecido comigo, porque discípulo é parecido com o mestre, ser parecido comigo, a primeira coisa que você tem que fazer é negar a si mesmo. A segunda coisa que você tem que fazer é tomar a cruz. E a terceira coisa, diariamente me seguir. Não é seguir hoje e amanhã larga. Mas ele disse, alguém quer me seguir, quer ser meu discípulo, quer de fato entrar no reino maravilhoso dos céus, negue-se a si mesmo. Tome diariamente a sua cruz e siga-me. É necessário, irmãos, para entrar num relacionamento de fé e ser salvo, entrar nessa grande salvação, é necessário nascer de novo. Um dia Jesus foi procurado por um homem impressionado pela sabedoria de Jesus nos seus ensinos. Ele era um dos príncipes da sinagoga, um dos mais conhecedores dos princípios da religião judaica. E esse homem chamado Nicodemos, ele vai à procura de Jesus à noite para não ser visto. E ele abre o coração para Jesus e diz, é impressionante a sua sabedoria. E Jesus olha para Nicodemos e disse, olha, se você não nascer de novo, você não pode entrar no reino dos céus. O que é novo nascimento? O que significa, irmãos, nascer de novo? Jesus disse para Nicodemos, que diz, como pode, eu sou uma pessoa já velha, como é que eu posso voltar para o ventre da minha mãe para nascer novamente? Ele disse, não, quem é nascido da carne é carne, eu estou falando de nascer da água e do Espírito. Irmãos, a salvação exige uma mudança tamanha na nossa vida que ela é comparada como nascer de novo. É como comparado como dizendo, olha, o velho que veio até aqui fica, e daqui para frente é uma nova pessoa. 2 Coríntios 5,17 diz, se alguém está em Cristo, ela é o quê? Ela é o quê? Nova criatura. As coisas antigas ficaram para trás. Então essa salvação era tão grande, que ela exige daqueles que verdadeiramente querem ser salvos, nascer de novo. Se alguém está em Cristo, nasceu de novo, é nova criatura. É necessário, irmãos, arrependimento. O que é arrependimento? Não é remorso. Não é sentir que fez coisa errada e está com a consciência pesada porque fez coisa errada, porque fez algo feio. Não. Arrependimento é diferente de remorso. Arrependimento, irmãos, é resultado da ação benigna do Espírito Santo, da influência do Espírito Santo, através da palavra, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra. No dia do Pentecostes, os discípulos, cheios do Espírito Santo, começaram a falar das grandezas de Deus. Pedro tomou a liderança e começou a pregar. Não sei se o sermão de Pedro durou 1 hora, eu não sei. Eu só sei que de repente Pedro foi interrompido por uma multidão de pessoas totalmente convictas de que elas estavam perdidas. Arrependimento, irmãos, só vem
Preste atenção aqui. Arrependimento que eu estou falando não de remorso. Só vem pela ação da palavra, pela ação do Espírito Santo, que leva o homem a sentir que ele é miserável, homem genérico, mulher, né? Homem, ser humano, a sentir que está perdido, que é pecador, que ele está totalmente à mercê de se fechar os olhos, ir queimar no fogo eterno. Essa pessoa sentir-se a pessoa mais culpada, porque naquele dia aquela multidão interromperam o sermão de Pedro e perguntaram: que faremos? E Pedro então responde, capítulo 2 de Atos, versículo 38, arrependei-vos. Arrependimento é resultado, irmãos, da ação divina, é resultado da ação do Espírito Santo, que toca no íntimo do ser humano e leva-o a sentir que ele está perdido, que se ele morrer do jeito que está, não há nenhuma chance de ser salvo, porque não há salvação fora de Cristo, não há salvação em nenhum outro. Fora de Jesus não há possibilidade de ninguém nessa terra. Capítulo 4 de Atos, versículo 29 diz: não há salvação em nenhum outro, porque debaixo da terra, aqui debaixo do céu, na terra onde estamos, não há salvação em nenhum outro nome dado entre os homens. Só Jesus Cristo salva. Só Jesus Cristo salva. Meus queridos irmãos, para ser salvo, esta obra da graça tem a exigência de alguém dizer para Deus e para si mesmo: eu quero mudança na minha vida. Eu quero não apenas as bênçãos, eu quero o abençoador. Eu quero Cristo na minha vida, eu quero segui-lo, eu quero andar nas pegadas dele. Mas em segundo lugar, irmãos, a outra exigência daqueles que creem, daqueles que professam publicamente a sua fé, daqueles que descem as águas do batismo, quer dizer para os irmãos, o batismo não lava pecado, mas o batismo representa remissão de pecado, representa que aqueles que publicamente são batizados nas águas, estão testemunhando para os céus e para a terra, que eles morreram para si mesmo, que eles deixaram de fazer a sua vontade para aceitar a vontade única de Deus, que são lavados pelo sangue do Cordeiro, e descendo as águas estão dizendo: o velho homem está sepultado, e este homem que volta das águas é uma nova criatura. Amém? Então a salvação exige daqueles que creem serem batizados. Pedro naquele dia disse: arrependei-vos, pois, e sejam batizados. Então, naquele dia, cerca de 3.000 pessoas foram batizadas. Não me pergunte como foram batizados. Se foi por imersão ou aspersão, eu não sei, só sei que foram batizados. Se foi batizado por imersão, eu imagino que, juntando os apóstolos, todos que tinham autoridade para batizar ali, a fila demorou, pastor Daniel, acho que pelo menos umas 24 horas de gente na fila para batizar. Não sei como, mas diz que todos foram batizados. Só que naquele dia Pedro disse: olha, só que não fiquem só no batismo. Há também uma promessa depois dessa, que é o segundo batismo, o ser batizado com o Espírito Santo. E recebereis o Espírito Santo.
que é promessa para todos quantos vierem a crer. Irmãos, como é que um crente pode ser batizado com o Espírito Santo? Em primeiro lugar, essa salvação é grande porque ela exige muito. Ele exige daquele que agora é discípulo de Jesus uma entrega 100% no altar do Senhor. Ela exige daqueles que creem no Evangelho, que estão no mundo, mas não são mais do mundo, que estão vivendo aqui nessa terra, mas 24 horas por dia eu ando aqui como peregrino, sabendo que a minha pátria está nos céus. Exige renúncia, porque quero dizer para você que por mais cristão que você seja, por mais cheios do Espírito Santo que você seja, por mais usado por Deus que você seja, 24 horas por dia o inimigo vai tentar você. Mas Hebreus, capítulo 12, verso 2 diz, olhando para Jesus. Se você tem os olhos dele, depende dele, ele intercede por você. O versículo que lemos aqui disse que ele intercede por você. Amém? Ele intercede por você, ele pode salvar você totalmente. Irmãos, é necessário consagração, é necessário entrega, e eu ainda não vi até hoje um cristão, um crente, ser batizado com o Espírito Santo e com fogo, sem uma renúncia total, sem uma entrega total, entregar seus sonhos, projetos de vida, entregar inteiramente o destino da sua vida para Deus, e dizer, Senhor, encha-me, não mais a minha, mas a sua vontade. Isso significa, irmãos, o que Romanos 12 diz, rogo-vos, pois, irmãos, versículo 1 diz, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos, é corpo mesmo, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Deus, irmãos, quer de mim e de você, que o meu corpo, o seu corpo, que agora é remido pelo sangue do Cordeiro, seja inteiramente colocado no altar de consagração. Aqui não diz que é um sacrifício morto, mas como sacrifício vivo. Porque se Jesus está em você, você tem vida. E vida em abundância, o que Ele quer para você. Deus quer, irmãos, que essa obra que é tão grande, que nós a entendamos, ela é grande. Como nós já falamos, porque não é brincadeira. Ele pede de nós nascer de novo, pede de nós arrependimento, pede de nós consagração, pede de nós obediência 24 horas. A palavra de Deus disse como filhos da obediência. Pedro, escrevendo a sua epístola, diz como filhos da obediência. Isto é, Deus deseja de mim e de você, esse desejo de fazer a vontade dele todos os dias, toda hora. Mas essa salvação é grande, pela recompensa que ela nos traz. Diga para o irmão assim, olha, tem recompensa. Tem muita gente que não entende. Chega para a cara do Jaime e diz, ei, você está enfiado dentro da igreja, perdendo tempo agora, cara? É porque não sabe o que nos espera lá na frente. Irmãos, a recompensa é grande. João diz assim, olha, ser filho de Deus é bênção demais. Na primeira epístola de João, ele diz assim, amados, agora somos
filhos de Deus. Quer ir comigo lá na 1 de João, capítulo 3? Olha lá para você ver. Olha aqui. É alegrante pela recompensa que tem, irmãos. Seguir a Jesus é maravilhoso demais. 1 de João 3, ele diz assim, versículo 1. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados o quê? Filhos de Deus. E de fato nós somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece. Jesus disse, olha, vocês não são mais do mundo, por isso o mundo odeia você. Jesus disse, ele me odeia. O mundo não gosta de mim. Mas ele diz, se você realmente é filho de Deus, você é meu irmão, porque Jesus é o primogênito, nós nos tornamos filhos de Deus. Jesus disse, olha, você é um desconhecido. O mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Mas olha aqui, queridos, o verso 2, aí é que está a promessa. Ele disse, olha, ser filho de Deus é maravilhoso demais, não é? Já imaginou, Gláucia, 24 horas você ter Deus como seu pai cuidando de você? Olhando para você e vendo tudo que você necessita. Não é maravilhoso? Porque diz que ainda que um pai ou uma mãe possa abandonar seu filho, Deus não abandona. Davi diz assim, olha, eu fui moço, hoje eu sou velho, mas eu nunca vi um filho de Deus desamparado. Deus não nos desampara. Aqueles que Ele justifica, Ele não desampara. Eu nunca vi um justo. Justo é quem é justificado. Justo é quem foi perdoado dos seus pecados. Eu nunca vi Deus desamparar um justo. Ele cuida de nós. Mas verso 2 diz assim, amados, agora nós somos filhos de Deus. Você é filho de Deus? Diga amém. Amém. Você é filho de Deus? Amém. Pode dizer um amém bem forte? Amém. Você é um filho de Deus? Amém. Graças a Deus. Amados, agora somos filhos de Deus. Mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Coisa melhor está por vir. Tem uma musiquinha que a gente canta aqui na igreja que diz, o melhor de Deus ainda está por... Cantou hoje? Nossa. Cantou hoje mesmo? O melhor de Deus ainda está por vir. Amados, agora somos filhos de Deus. Mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar pela segunda vez, porque Ele já veio aqui uma vez, não veio? Ele veio como Salvador. João olhou para Ele, João Batista diz, eis ali o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Mas agora Ele não vem mais como Cordeiro de Deus, não. Ele agora não vem mais como Cordeiro. Ele veio, Ele é o Cordeiro de Deus. Ele tira o pecado. Mas aqui diz, ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos o quê? Semelhantes a Ele. Já imaginou você ser igualzinho a Jesus? O mesmo corpo que Ele tem, o seu vai ser igual? Seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo assim como Ele é. Você vai estar frente a frente com Ele, você vai andar nas ruas de ouro com Ele. Você espera isso? Você espera andar nas ruas de ouro com Ele? Antigamente tinha um hino que a gente cantava muito, quando eu me converti, umas décadas para trás. Nem quer dizer quantas. Que diz, eu quero andar nas ruas de ouro com Jesus. Eu quero andar. Haveremos de vê-lo como Ele é. Irmãos, a recompensa é grande. É Ele voltar e você ficar igualzinho a Ele no arrebatamento da igreja. Quando Ele vier, não importa se você estiver vivo ou já estiver
falecido, não tem problema, porque se tiver morrido, ressuscita, e se tiver vivo, é transformado para ser igualzinho a ele. Amém? A redenção é grande demais. Esta obra da salvação é grande, pelo tamanho da recompensa. Sabe por quê, irmãos? Deus te fez para ser igual a ele. A palavra de Deus disse que Deus diz: façamos um homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E aqui diz que seremos semelhantes a ele. Do jeito que quando Adão foi criado, Deus diz: façamos um homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Não se preocupe, que se Jesus é seu Redentor, é seu Salvador, ele entrou na sua vida, você vai ser igualzinho a ele. Vai poder vê-lo por toda a eternidade. Andar com ele, viver com ele. A recompensa é grande demais. A recompensa de aqui na terra, ele te guardar, te abençoar, suprir sua necessidade, é maravilhoso. Mas o que está por vir é muito maior. Por isso, voltando os olhos para o texto que iniciamos, capítulo número 2 de Hebreus, versículo 3, disse: como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação? Meus queridos irmãos, infelizmente eu conheço algumas pessoas que um dia testemunharam da alegria da sua salvação, mas que foram perdendo o brilho, negligenciaram, se tornaram negligentes e perderam todas as promessas de Deus para a sua vida. Não há escape. Não vou entrar aqui em questões teológicas, e é o assunto para uma outra mensagem, aqui nesse mesmo livro, no capítulo 6 e também no capítulo 10, irmãos, sobre a perda da salvação. Porque aqui diz: como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação? Como pode negligenciar a salvação? Primeiro, irmãos, diminuindo a sua grandeza. Primeiro, irmãos, fazendo da fé cristã uma fé pobre. A Bíblia diz que nós temos que produzir frutos dignos de arrependimento. Nós negligenciamos a salvação quando nós diminuímos, de fato, irmãos, todo o seu significado. Quando banalizamos o Evangelho, quando apenas falamos, mas não praticamos. O perigo de retroceder é grande. Capítulo 4 da primeira epístola de Paulo a Timóteo diz assim, que nos últimos tempos, muitos apostatariam da fé, por dar ouvidos a espíritos malignos, a mentiras de Satanás. Estar no caminho e abandoná-lo, irmãos, não tem escape. Como escaparemos nós? A Bíblia diz que só entrarão nos céus aqueles que perseverarem até o fim. Não retroceda. Vai a capítulo 10 desse livro de Hebreus para nós encerrarmos. Capítulo 10 de Hebreus. Capítulo 10, versículo 26 diz assim. Capítulo 10, versículo 26, um dos versículos mais sérios, irmãos, das Escrituras. Olha lá. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido pleno conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados.
Uma pessoa que teve conhecimento da verdade e deliberadamente, conscientemente, não é aquele pecado, que 1 de João capítulo 2, versículo 1 diz: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Pecado na vida de crente não é nada normal, é uma anomalia, é um acidente. Mas ele diz: essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia, ele abre um parêntese, alguém vier a pecar, não é diz todos, vier a pecar, há um advogado, Jesus Cristo. Mas aqui diz: se vivermos deliberadamente em pecado, depois de ter recebido pleno conhecimento da verdade, o que diz? Hein? O que diz? Já não resta sacrifício pelos pecados, porque o sacrifício de Jesus é único. E se alguém experimentou esse sacrifício, mas ele volta como Pedro disse, como o cachorro que volta a comer seu próprio vômito, ou a porca que está lavada volta para o lamaçal, não tem mais sacrifício. Salvação não se brinca com ela, irmãos. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? O evangelho, infelizmente, tem sido, na vida de muitos crentes, irmãos, negligenciado, banalizado, barateado. Paulo disse: eu não posso sentar na mesa do Senhor e também na mesa de escarnecedores. Eu não posso adorar a Deus com a minha boca, com meus lábios, com a minha vida, e ao mesmo tempo me curvar diante dos banquetes das trevas. Como escaparemos nós? Mas graças a Deus que em Hebreus capítulo 10, 39, quer ver esse versículo? Hebreus 10, 39 diz assim, vamos dizer junto esse versículo? Hebreus 10, 39, diga assim: nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da nossa alma. Pode ler esse versículo comigo de novo? Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Meu querido, não retroceda. Não volte. Continue. Amém. Aleluia. Fiquemos em pé. Você conhece alguém que um dia era cristão, batizado, seguia e hoje está fora de Deus, do caminho? Conhece alguém? Levanta a mão. Conhece alguém assim? Incrível, né, irmãos? Quanta gente retrocedeu. Mas hoje à noite, se você leu essa palavra, diga assim: eu não vou retroceder. Eu não sou dos que retrocedem. Não sou. Feche os olhos. Eu gostaria muito nessa noite de dar a oportunidade de oração aqui à frente. Quem sabe essa palavra nessa noite tocou no seu coração. Quem sabe nessa noite essa mensagem que veio do coração de Deus para o seu coração é um chamado dizendo: entregue seu caminho ao Senhor. Confie nele. Abra seu coração inteiramente para Deus. Quem sabe essa mensagem nessa noite tem tocado no seu coração. Você que tem, de repente, vivido um tempo na sua vida de fragilidade, sentindo-se às vezes atraído para voltar, sentindo muitas vezes dominado
novamente por aquilo que um dia você negou, hoje você está voltando. Eu gostaria nessa noite de convidar aqueles que são corajosos. Jesus disse que o reino dos céus não é para covarde. É para aqueles que ousadamente dizem: eu quero. Se nesta noite, neste santo lugar, há alguém ou vários que queiram chegar à frente, quem sabe nessa noite é o início de uma experiência tamanha com Deus como você nunca teve. Mas quem sabe nessa noite também é uma noite de uma renovação do seu espírito, da sua fé. É uma renovação da parte de Deus. Quem sabe nessa noite o Espírito Santo quer te batizar, te encher. O altar está aberto. E eu te convido, eu convido a todos que são corajosos para vir aqui à frente orar comigo. Pode vir, o altar está aberto. Glória a Deus. A Ele toda a glória, toda a honra. Meu amado irmão, minha irmã, ao sairmos desse santuário, que saiamos com o nosso coração inflamado, incendiado por esta palavra, fazendo cada dia em você e de você este homem vencedor, esta mulher vencedora, essa pessoa que faz dessa grande salvação o primeiro objetivo da sua vida, o primeiro lugar da sua vida. Amém? Que Deus te abençoe, que a sua semana seja maravilhosa, seja uma semana repleta de bênçãos, que a graça maravilhosa do Senhor Jesus, que o amor bendito de nosso Deus e nosso Pai, e que as consolações do Espírito Santo de Deus seja com toda a igreja, agora e sempre. Amém. Deus te abençoe, meu irmão.